Certo, Johnny. Eu gostaria de te ajudar. Mas o que posso fazer? Por 2 décadas, o delegado Matt Dillon manteve Dodge City sob controle com uma autoridade silenciosa e inabalável. Graças a James Arness, Gunsmoke encontrou sua espinha dorsal, o personagem em torno do qual todas as histórias se apoiavam. Mas em seu episódio final, essa imagem não apenas muda, como desmorona. O homem que antes parecia intocável de repente aparenta exaustão, quase um alienígena. E é essa mudança que torna o episódio tão difícil de suportar. O que exatamente aconteceu durante aquela aparição final? E por que deixou os fãs se perguntando tanto tempo depois do fim? Fiquem ligados, porque este capítulo final não é tão simples quanto parece. O verdadeiro Matt Dillon, a vida fora de Dodge. Durante 20 anos, os telespectadores acompanharam semanalmente o xerife Matt Dillon em Dodge City. E quando Gunsmoke finalmente chegou ao fim em 1975, James Arness tornou-se discretamente uma das figuras mais reconhecidas nos lares americanos. Com seus quase 2 metros de altura e falando com a autoridade pausada de um homem que já viu de tudo, Arness não apenas interpretou o xerife, ele o definiu. Uma presença forte e íntegra que manteve tudo unido para uma geração criada com filmes de faroeste. Mas essa imagem, embora aparentemente duradoura, não contava toda a história. Por trás dela, havia um homem humilde de Minnesota que nunca esperou pela fama, nunca a buscou e nunca tentou ser nada além do que era. Essa história começa muito antes das câmeras. De volta a Minneapolis, onde nasceu em uma família marcada por disciplina e tradição. Seu pai, Rolf Circler Arness, era um empresário de ascendência norueguesa. Sua mãe, Ruth Dussler, era uma jornalista de ascendência alemã. Até mesmo o sobrenome da família mudou. Originalmente Arness foi alterado para Arness quando seu avô deixou a Noruega em 1887. Uma pequena decisão que levaria a uma vida completamente diferente. Ele cresceu em um lar metodista, em um ambiente estável e organizado, com seu irmão mais novo, que mais tarde ficou conhecido como Peter Graves. Mas naquela época, eles eram apenas 2 garotos vivendo vidas comuns, muito antes de Hollywood existir. A escola nunca lhe prendeu a atenção. Ele frequentou a escola primária John Burroughs e depois o colégio Washburn and West, em Minneapolis. Não como um aluno excepcional, mas como alguém que já almejava algo diferente, pois a vida além da escola já estava começando. Trabalhou como mensageiro para um atacadista de joias. Carregava e descarregava vagões de trem no pátio de cargas da ferrovia Chicago, Burlington e Quincy. Ele chegou a trabalhar como madeireiro em Pierce, Idaho. Quando se formou em junho de 1942, não foi porque a escola o havia moldado, mas sim porque ele a dominou. Naquele outono, ele ingressou na Beloit College e, por um instante, tudo mudou. Ele entrou para o coral da universidade, para a fraternidade Beta Theta Pi, e encontrou um ritmo diferente. Mas, mesmo assim, algo ainda o atraía. Ele queria se tornar piloto de caça naval. Era um sonho que combinava com sua estatura e presença, mas não completamente. Seu olhar inspirava apreensão. Mas pior ainda, sua altura, de 2 metros e 21 centímetros, eliminava completamente essa possibilidade. O nível exigido para ser aviador era muito mais baixo. E assim, o caminho que ele havia imaginado se fechou antes mesmo de começar. Logo depois, sua vida mudou novamente. Desta vez sem que ele tivesse controle sobre o rumo que tomaria. Em março de 1943, ele foi convocado para o exército dos EUA e se apresentou em Fort Snelling, Minnesota. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. Em 22 de janeiro de 1944, ele desembarcou em Anzio como um artilheiro entrando em território incerto. Devido à sua altura, foi o primeiro a sair da lancha de desembarque para testar a profundidade da água. Ela chegava à sua cintura. Foi um daqueles momentos que falam por si e não precisam de explicação. Então veio a lesão, uma lesão grave que mudou sua vida. Sua perna direita foi gravemente ferida durante a Batalha de Anzio, forçando-o a se retirar do combate e a suportar uma longa e dolorosa recuperação. Ele foi evacuado da Itália de volta para os Estados Unidos e enviado para o 91º Hospital Geral em Clinton, Iowa. E foi aí que começou a verdadeira espera. Cirurgia após cirurgia. Um prolongamento do tempo, uma espécie de convalescença que não só cura a ferida, mas também altera o curso de tudo o que vem depois. Durante esse período, seu irmão o visitou, oferecendo-lhe algo simples, porém certo. Um lembrete para não se preocupar demais com o que havia sido perdido. Que ele ainda tinha um futuro pela frente, talvez até mesmo no rádio.
Em 29 de janeiro de 1945, ele recebeu baixa honrosa do serviço militar, mas não abandonou completamente a guerra, pois o trauma permaneceu. A dor o acompanhou pelo resto da vida, às vezes silenciosa, às vezes aguda. E anos depois, durante as filmagens de Gunsmoke, ela ressurgiu durante longos dias a cavalo, evocando memórias de algo muito distante do mundo que o público via na tela. Mas o que ele carregava dentro de si não era apenas dor, era um reconhecimento. A Estrela de Bronze, o Coração Púrpura. A medalha da campanha americana. A medalha da campanha europeia-africana, do Oriente Médio, com 3 estrelas de bronze e ponta de flecha. A medalha da vitória da Segunda Guerra Mundial. E o distintivo de infantaria de combate. Cada uma delas marcava sua posição. A relação de John Wayne, uma amizade que mudou a história. Após a guerra, o rumo de sua vida não mudou da noite para o dia. Mudou silenciosamente. De volta a Minneapolis, James Arness entrou para o rádio, trabalhando como locutor na WLOL em 1945. Não era glamouroso, mas era um começo. Uma voz confiante e reconhecível que chegava aos lares muito antes de seu próprio rosto. Mas o rádio não era o rumo que essa história tomaria. Quase. Algo maior o puxava naquela direção. Algo incerto o suficiente para exigir um salto. E ele saltou. Viajando de carona até Hollywood, em busca de uma oportunidade que ainda não compreendia totalmente, embora soubesse que ela existia. Ao chegar, porém, a situação não se resolveu imediatamente. Ele foi de porta em porta, de agência em agência, ligando para testes de elenco que não prometiam nada. Mas, aos poucos, algo começou a acontecer. O suficiente para a RKO contratá-lo, o suficiente para mudarem seu nome de Arness para Arness. Uma pequena mudança, mas que marcou o início de algo novo. Sua primeira aparição foi em A Filha do Fazendeiro, contracenando com Loretta Young. Não era um papel principal, apenas um ponto de partida, mas o inseriu no sistema, e isso era tudo o que ele precisava. A partir desse momento, sua presença começou a crescer, não de forma estrondosa, não imediatamente, mas de forma constante. Ele migrou para os faroestes, o gênero que acabaria por defini-lo, mas não se apegou a ele rigidamente. Também entrou no mundo da ficção científica, estrelando O Enigma de Outro Mundo, onde interpretou tanto a própria criatura quanto seus personagens, demonstrando uma gama de habilidades que as pessoas nem sempre esperavam dele. E por volta dessa época, formou-se um laço que, silenciosamente, mudou tudo. Ele se tornou amigo de John Wayne, não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente. Através dessa relação, surgiram oportunidades, incluindo papéis coadjuvantes em filmes como Big Jim McLean, Hondo, Island in the Sky e The Sea Chase. Depois, algo mais direto, um papel principal no filme Gun the Man Down, produzido pela empresa de Wayne. Não era apenas um trabalho, era uma questão de posicionamento. E então surgiu a história que as pessoas continuam repetindo, embora nem sempre corretamente. A ideia de que John Wayne recusou o papel de Matt Dillon em Gunsmoke. Essa parte não é verdade. A verdade é mais simples e mais importante. Wayne recomendou Arness. Foi uma decisão que fez a diferença. Em 1955, Wayne chegou a aparecer no prólogo do primeiro episódio, sendo apresentado pessoalmente e revelado de uma forma que o público nunca tinha visto antes no papel. A partir daquele momento, tudo se encaixou. Ele mudou sua aparência, escureceu seus cabelos loiros naturais, praticou o manejo preciso de armas sob a tutela de Arvo Ojala e incorporou um personagem que não era apenas escrito, mas vivido através de seu comportamento, silêncio e reserva. E a série não só fez sucesso, como também perdurou. Durante 2 décadas, Gunsmoke foi exibida na televisão americana, ao lado de atores como Milburn Stone, Amanda Blake, Dennis Weaver, Ken Curtis, Burt Reynolds e Buck Taylor. Arness tornou-se parte de algo que ia muito além de uma sitcom típica. A série manteve-se no topo das classificações ano após ano. Foi exibida durante 20 temporadas, tornando-se a série dramática mais longa de sua época. Além disso, a série nunca perdeu sua essência. Porque, ao contrário de outras séries que mudam seu foco, Matt Dillon permaneceu o centro das atenções temporada após temporada. Cada episódio reforçava a mesma presença constante com a qual os espectadores já contavam. Quando a série terminou em 1975, não parecia que simplesmente estava desaparecendo. Era algo que estava gradualmente caindo no esquecimento. Mas não desapareceu completamente. Ele permaneceu nesse mundo, retornando aos faroestes em projetos como A Conquista do Oeste e, mais tarde, assumindo um papel que o definiu.
uma série de filmes para a TV repletos de tiroteios, de 1987 a 1994. Houve pequenas mudanças ao longo do caminho. Uma breve passagem como policial em McLean's Law, um papel bem diferente, mas não exatamente o mesmo. Ainda assim, sua presença exercia uma força poderosa, especialmente no exterior. Na Europa, a conquista do Ocidente ganhou uma segunda vida, tornando-o uma figura cultuada, ainda mais apreciada lá do que nos Estados Unidos. Com o tempo, ele começou a olhar para trás. Em 2001, ele publicou sua autobiografia, James Arness, com prefácio de Burt Reynolds, com quem contracenou durante a Era da Fumaça. Havia um senso de urgência nessa decisão, não precipitada, mas consciente. A consciência de que, se sua história fosse ser contada em suas próprias palavras, ele precisava fazê-lo enquanto ainda podia. E essa constatação diz muito sobre o homem por trás de tudo que as pessoas pensavam saber. E sobre como ele se tornou um ícone. Quando James Arness assumiu o papel principal em Gunsmoke, ele já tinha experiência como ator. Ele já tinha experiência, atuado em filmes e colaborado com nomes renomados, mas nada disso o preparou para o que esse papel exigia, pois o peso da responsabilidade o atingiu imediatamente, com seu ritmo, importância e enorme volume de trabalho. Conforme a série se desenrolava, ele se viu no centro de tudo, não apenas presente, mas constante, cena após cena, página após página. Nesses primeiros episódios, ele estava em todo lugar, conduzindo a história de uma forma que nunca havia feito antes. A princípio, pareceu administrável, até confortável, mas isso não durou. Algo começou a mudar quando ele passou a trabalhar em estreita colaboração com o restante do elenco. Atores como Dennis Weaver, Milburn Stone e Amanda Blake não eram apenas experientes, eles também eram precisos. Eles entendiam o ritmo, as nuances e os pequenos detalhes que dão vida a uma cena. E, estando ao lado deles, Arness começou a perceber essa lacuna. Não era algo estridente. Ninguém percebeu, mas ele sentiu. Aquela consciência silenciosa de que ainda estava se adaptando, tentando entender alguma coisa, enquanto todos os outros pareciam já saber exatamente onde ficar, como se mover e como se posicionar. Essa sensação não desapareceu depois de vários episódios. Isso o acompanhou, permanecendo com ele durante toda a primeira temporada. E, com o passar das semanas, a pressão não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. Cada novo roteiro significava mais trabalho, cenas mais longas. Ele chegava de manhã e encontrava 8 páginas esperando por ele no set. Depois saía e encarava outras 6 páginas. Não se tratava apenas de memorizar falas. A ideia era manter a coesão da personagem. E, na época, ele não tinha muita certeza de como fazer isso. Mais tarde, percebeu que parte da dificuldade vinha de algo simples. Ele nunca tinha interpretado um papel tão importante antes. Ainda não tinha se dado conta do trabalho que dava incorporar Matt Dillon, torná-lo coerente, crível e realista em cada cena. Por isso, sua ansiedade crescia silenciosamente, mas de forma constante. E isso começou a ficar evidente. Não de uma forma que atrapalhasse o programa, mas o suficiente para que alguém de fora percebesse, um dos patrocinadores do programa percebesse e interviesse, garantindo a ele um trabalho com um preparador de atores, o que mudou a situação. Graças à sua orientação, o processo começou a desacelerar de uma maneira diferente. Não se tratava do ritmo de produção, que continuou igualmente exigente, mas de compreendê-lo. A figura começou a fazer sentido. O ritmo ficou mais claro. E com ele, a confiança. Em 6 meses, a mudança era visível. Ele se dedicou, trabalhou muitas horas e conseguiu superar essa dificuldade. Ele estava muito consciente disso desde o início. A partir daquele momento, Matt Dillon deixou de se sentir como alguém com quem precisava se igualar. Ele passou a se sentir único. Mesmo com sua presença se tornando o centro das atenções no show, ele nunca a carregou como se fosse exclusivamente sua. Porque, embora o público o visse como o rosto do Gunsmoke, ele não se via dessa forma. Não completamente. Ele entendia o que mantinha aquele espetáculo coeso. E não era apenas um homem parado no meio da cena. Eram as pessoas ao seu redor. O elenco, a equipe, a estrutura por trás de tudo. E ele frequentemente enfatizava isso em entrevistas. Constantemente, ele desviava o foco de si mesmo e o direcionava para os outros que moldavam a série. Ele falou com respeito sobre o elenco, sobre a confiança deles na produção. E quando questionado sobre o motivo do sucesso da série, apontou diretamente para John Mantley. Não apenas como produtor, mas como alguém profundamente comprometido com a integridade da história. Alguém que entendia os roteiros, protegia os personagens e garantia que tudo estivesse de acordo com a visão da série.
Isso não significava que os atores fossem completamente passivos. Houve momentos em que eles ofereceram sugestões e propostas de elenco quando o papel exigia algo específico. Mas eles sabiam onde parar, porque Mantley carregava esse fardo de uma forma que transcendia a própria obra. As longas horas, a atenção constante, o nível de dedicação que Arnes respeitava, mas que também o preocupava. Mesmo assim, era possível sentir que o programa exigia muito de todos os envolvidos. E quando se observa como tudo se desenrolou, a pressão, a incerteza, a adaptação e, depois, a confiança tranquila que se seguiu, isso reformulou algo importante. Aquela presença constante e inabalável que as pessoas viam na tela não estava lá desde o início. Foi construída. O ponto de virada de Milburn Stone. Na tela, o mundo de Gunsmoke parecia estável, quase indestrutível. Um lugar onde cada personagem conhecia seu papel e cada relacionamento tinha um entendimento tácito. Mas a dinâmica não começou tão bem, porque quando James Arnes entrou nesse universo, nem todos estavam convencidos de que ele se encaixava. E ninguém sentiu isso com mais intensidade do que Milburn Stone. Desde o início, algo em Arnes lhe pareceu estranho, e não era algo sutil. Stone admitiu mais tarde que, a princípio, olhou para ele e sentiu que ele não se encaixava de jeito nenhum. E essa frustração não durou muito. Houve um momento em que ela veio à tona de forma aguda e direta, logo de cara. Stone chegou ao seu limite e deixou claro que não estava ali para cuidar de ninguém, avisando que, se Arnes se atrasasse novamente, ele não teria que explicar apenas a sua ausência. Teria que explicar também a ausência de Stone. Foi uma conversa franca, sem concessões, e não terminou aí. Durante os ensaios, os detalhes começaram a se encaixar. Arnes ficou sentado, assobiando e emitindo sons suaves, sem estar totalmente concentrado no que Stone esperava. E para alguém como Stone, que se movia com precisão e disciplina, isso foi percebido como falta de seriedade. Com o tempo, sua irritação aumentou. Chegou um momento em que Stone perdeu completamente a paciência e explodiu de raiva. Não com uma correção discreta, não com um comentário passageiro, mas com toda a força. Uma explosão que preenche a sala inteira, sem deixar margem para mal-entendidos. E naquele momento, Arnes não ofereceu resistência. Permaneceu ali, tenso, visivelmente abalado. Essa reação física o traiu de uma forma que as palavras não precisaram. Mas, em vez de igualar a energia, em vez de se defender, ele fez algo diferente. Ele a aceitou, não por fraqueza, mas por consciência. Embora admitisse na época que as críticas não eram totalmente injustificadas, essa resposta surtiu efeito. Mesmo Stone, ainda sentindo a pressão, compreendeu os sacrifícios necessários para estar ali, suportar tais críticas e responder honestamente, não com arrogância. Algo mudou, não imediatamente, mas o suficiente para mudar de direção. Porque a partir daquele momento, tudo começou a se acalmar. Arnes se adaptou, ficou mais concentrado. Com o tempo, o mesmo homem que Stone antes desprezara tornou-se alguém que ele respeitava profundamente. Anos depois, olhando para trás, Stone admitiu que a frustração que sentira naquelas primeiras temporadas havia desaparecido completamente. O que antes considerava inexperiência havia se transformado em algo refinado e sólido. Mais importante ainda, qualquer tensão entre eles não durou muito. Após aquele começo conturbado, algo mais forte surgiu. Os atores não apenas colaboraram, como também criaram um vínculo. Não de uma forma superficial, mas de uma maneira que os tornava protetores um do outro. Uma proximidade onde desentendimentos internos podiam surgir, mas assim que alguém de fora entrava em cena, tudo mudava. E houve um momento que demonstrou claramente essa dinâmica. Stone se envolveu em uma discussão acalorada com um jovem produtor sobre uma cena que ele considerou inadequada. Ela não combinava com o tom da série e não transmitia a autenticidade que, em sua opinião, era a base de Gunsmoke. A discussão rapidamente se intensificou. Os ânimos se exaltaram e, eventualmente, Stone abandonou o set completamente, deixando claro que não recuaria apenas para manter o ritmo. De fora, parecia um impasse. O produtor esperava que o restante do elenco se adaptasse, apoiasse a produção e mantivesse o projeto em andamento. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, Arnes interveio. Não para amenizar a situação, não para manter a neutralidade, mas para deixar algo bem claro. Se fosse ele, daria ouvidos a Stone, porque é o que eles sempre fizeram. E nunca falhou. Não era barulhento. Não foi nada dramático, mas estabeleceu um certo limite. E assim, a dinâmica do plano foi revelada. Porque para eles, não era apenas um espetáculo. Era algo compartilhado, algo protegido. Amanda Blake descreveu isso mais tarde de forma simples.
Como em qualquer família, eles tinham suas diferenças. Mas, no momento em que um estranho cruzava o caminho de um deles, eles se uniam. Esse tipo de laço não permanece oculto. Isso fica evidente na obra, na atmosfera das cenas, nas relações entre os personagens, sem forçar a barra. E, segundo Stone, o público conseguia perceber isso. Talvez inconscientemente, mas o suficiente para reagir. Porque não dá pra fingir esse tipo de química, esse tipo de confiança. O episódio final de Gunsmoke com James Arness é difícil de assistir. Você imaginaria que uma série como Gunsmoke, que esteve no topo por 2 décadas, teria a chance de terminar em seus próprios termos. Mas não aconteceu. Não houve aviso prévio, nem suspense, nem a sensação de que o fim estava próximo. E para James Arness, foi isso que fez com que terminasse daquela forma. Porque, até onde sabiam, a história não tinha terminado. De jeito nenhum. O elenco já estava se adaptando ao ritmo da próxima temporada. E talvez até mais. A expectativa era infinita. Era uma sequência. E então, sem cerimônia, o programa acabou. Semi-final, sem despedida. Apenas uma decisão silenciosa da emissora que nunca chegou aos responsáveis pelo programa até que fosse tarde demais para determinar como ele terminaria. Nem mesmo aqueles que trabalhavam nos bastidores, incluindo o produtor John Mantley, tinham a visão completa a tempo, porque o que acabou sendo o episódio final não era, de fato, um episódio final. O episódio The Sharecroppers da 20ª temporada, exibido em março de 1975, não foi escrito como uma despedida. Não foi concebido para dar um desfecho. Em vez disso, se desenrola como qualquer outro episódio, focando mais na conclusão da história do que em algo que se assemelhe a um final. A maior parte da atenção está voltada para Festus Hagen, interpretado por Ken Curtis, e não para Dylan. A história acompanha uma família em apuros, uma mula briguenta, um mal-entendido que se transforma em rancor e, por fim, uma resolução que funciona para todos. No papel, funciona. Mas, como capítulo final, parece equivocado. Porque, embora a história avance, algo mais está faltando. Expectativa, reflexão, a sensação de que esta é a última vez que veremos essas pessoas juntas. Personagens que estavam lá desde o início são quase esquecidos. Os momentos que deveriam proporcionar uma sensação de conclusão nunca chegam. E um homem que manteve tudo unido por 20 anos é quase levado à beira da própria destruição. É exatamente por isso que é tão difícil de assistir. Não porque seja ruim, mas porque não sabe o que é. Até mesmo os críticos da época notaram essa falta de coerência. Alguns a consideraram um episódio menor, quase sem sentido, que não dava nenhum indício de que algo tão importante estava chegando ao fim. Os espectadores também sentiram isso. Alguns se lembraram com frustração, apontando a estranheza de apenas um personagem principal sustentar o episódio, enquanto os outros desapareciam em segundo plano. Outros questionaram por que a série, tão bem avaliada, não teve espaço para uma despedida adequada. Mas nem todos viram da mesma forma. Houve quem encarasse de maneira diferente. Menos como um final fracassado e mais como uma despedida tranquila, quase contida. Algo simples, leve, um olhar final sobre os conflitos cotidianos nos quais a série sempre se baseou. Mas nem mesmo essa perspectiva apaga completamente o sentimento que permanece. Porque quando uma história é tão longa, as pessoas não apenas esperam um desfecho, elas precisam dele. E Gunsmoke nunca entendeu isso de verdade, pelo menos não na época. Porque quando você para pensar no que estava acontecendo naquele momento, a decisão começa a ter um significado diferente. Não um significado satisfatório, mas um significado mais claro. Em meados da década de 1970, a própria televisão estava mudando. A era das histórias rurais, cidades tranquilas, vastas paisagens e mundos morais imutáveis começou a desaparecer. Em seu lugar, surgiu algo mais ousado, mais moderno, mais preparado para lidar com as tensões que moldam a vida real. Essa mudança ficou conhecida como a expurgo rural. Não foi direcionada apenas a Gunsmoke, mudou todo o estilo da televisão. Séries como Green Acres, Petticoat Junction, Mayberry, RFD, Lassie e The Beverly Hillbillies foram canceladas, pois as emissoras buscavam um novo público. Até mesmo gigantes de longa data como Bonanza só conseguiram se manter no ar por mais tempo antes que a mudança também os afetasse. Porque o público mudou. A década de 1960 mudou a face do país de maneiras que a televisão não podia ignorar. O movimento pelos direitos civis, a segunda onda do feminismo, a agitação política, a guerra do Vietnã. Tudo isso levou os telespectadores a buscarem histórias que pareciam mais imediatas, mais representativas do mundo em que realmente viviam.
Portanto, os programas que os substituíram eram diferentes. Séries como All in the Family e MASH surgiram, oferecendo diálogos mais incisivos, temas mais densos e uma disposição para desafiar o público em vez de confortá-lo. Em comparação com essa mudança, Gunsmoke, embora ocasionalmente abordasse questões mais profundas, ainda se mantinha fiel ao seu ritmo anterior, um mundo mais estável e contido. E isso a tornou vulnerável. Então, quando a emissora tomou a decisão, não se tratava apenas de um programa específico. Tratava-se da direção que a televisão estava tomando. Mas saber disso não atenua o fato de que aconteceu, porque para as pessoas envolvidas, o elenco, a equipe e aqueles que carregaram isso consigo por 20 anos, não pareceu parte de uma transformação maior. Pareceu repentino, inacabado. E quando você revê esse episódio final agora, sabendo de tudo isso, o constrangimento da situação se torna ainda mais evidente. Porque você não está simplesmente assistindo ao fim da história. Você está assistindo a uma história que nunca teve a chance de ver. Qual episódio de Gunsmoke é o seu favorito até agora? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.